trabalho? Isso mesmo, para apresentação de trabalho. E antes, na penúltima aula, a gente fez a apresentação de trabalho sobre aquela questão do impacto da tecnologia, né, sobre o desenvolvimento infantil. E antes disso, eu tinha falado um pouquinho sobre Valon com vocês. Isso, do meio, que interfere. Isso, o que mais, Babi? Vou dar oportunidade para os colegas também, professor. Isso, também os outros, isso que é bom, dar oportunidade para os colegas participarem. Nós tínhamos falado da vivência. Isso, eu falei com vocês também sobre as fases, lembram disso, né? Valon, então olha só, isso é importante. Assim como Piaget, Valon também divide o desenvolvimento humano em diferentes fases, impulsivo emocional, lembram disso? Personalismo, né? Os nomes são diferentes, mas se você parar para pensar, o objeto de estudo é o mesmo, porque é a infância. Então, é o mesmo objeto de estudo, né? E então tem características bem semelhantes. Eu tinha falado também sobre a questão do desenvolvimento ter uma alternância. Ora, o sujeito está mais introspectivo e ora mais extrovertido. Em determinadas fases, ocorre um processo de internalização de forma mais intensa, e nas outras fases de externalização. E isso vai oscilando. Estão relembrando? Sim, professora, estou relembrando. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá, vamos fechar aqui essa parte sobre Henri Vallon, tá? Olha só, quando eu penso nessas características aí da psicogênese da pessoa completa, psicogênese da pessoa completa é o nome da teoria, né, cunhada por Henri Vallon, que subdivide a persona ali em diferentes dimensões. A dimensão afetiva, a dimensão motora e a dimensão cognitiva, sendo que ocorre uma integração entre essas três dimensões, tá? Pensando nesse aspecto afetivo também, né? Aliás, e todas as outras dimensões, uma coisa que é bastante destacada por Henri Vallon é a importância do contexto social. Então, olha só, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse papel do contexto social no desenvolvimento infantil, destacando a importância do pensamento, destacando a importância da linguagem, do pensamento, né? Isso assemelha-se muito a Vygotsky, né? Então lembrem aí dessa pegada que relembra aí Vygotsky, né? E a função ali do conflito na constituição da identidade infantil. Então, Henri Vallon coloca o seguinte, que as emoções, essa questão que às vezes as pessoas erroneamente falam, né? Nossa, aquela criança é birrenta, está fazendo birra, né? Ou, nossa, aquela criança é muito tímida. Na verdade, essa questão seria o quê? Associada com os conflitos, certo? A criança está expressando diferentes emoções porque está aprendendo a controlá-las. Ela está sentindo para aprender a forma como lidar com essas emoções. E isso é fundamental para a construção da identidade do sujeito. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, essa questão do conflito, né? Esse conflito emocional é importante para consolidar a identidade, a personalidade daquele sujeito. O ambiente social da criança codetermina a sua existência e fornece o primeiro meio de satisfação das suas necessidades. Então, essa frase aqui de Henri Vallon, né, você pode ver que destaca, né, a importância aqui do ambiente social, no sentido de satisfazer as necessidades daquela criança, certo? Então, nós
necessitamos do outro, isso é muito parecido com Vygotsky, né? Nós necessitamos do outro e esse meio social irá fornecer esses recursos necessários para que aquele sujeito se desenvolva, certo? Então, olha só, peguei aqui um trecho, né, para a gente poder pensar um pouco, aí, refletir um pouco sobre essa questão dos meios associado à psicogênese aí da pessoa completa. Olha só, o estudo do meio ou meios é fundamental na psicogênese valoniana. Então, vamos pensar nisso. Meios. Né? Vamos lá, gente. Você sabe que minha aula é dialógica, né? Eu gosto de dialogar com vocês. Vamos lá. Rayane, já que você tá aí com a câmera assim, linda, musa, me fala aí. Isso, levanta. Vai, Ray, me fala aí. Olha só. Na sua opinião, o que seriam esses meios? Quando o Valon coloca que a pessoa, ela interage com diferentes meios, não é simplesmente um meio, são meios. O que você acha que estaria associado com isso? Eu acho que o meio pode ser a família, as pessoas da escola, os vizinhos, os amigos, é isso? Isso mesmo, muito bem, Rai. Tchá, 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 né? O meio familiar, né? É um tipo de meio. O meio ali durante a fase de escolarização. Além disso, se essa criança vive... nós tínhamos visto aquele documentário, A Invenção da Infância, que mostrava um paralelo de crianças de classe alta, né, morando em São Paulo, e crianças lá no interior da Bahia. São diferentes tipos de meios, né? De diferentes realidades, meio urbano, meio rural. Então, é justamente neste sentido. Olha só. Os meios rurais e urbano, por exemplo, então associado à localidade, né, seria um exemplo ali de meio espacial. Além disso, nós temos, além dos meios espaciais, né, associado com a localização, temos os meios funcionais, aonde o papel social ali, né, o papel, a representação, né, daquele sujeito no meio familiar, na escola, no meio profissional, etc., onde acontecem ali as diferentes interações. Valon, continuando aqui, então volta comigo. Valon tomou a própria criança como ponto de partida, buscando compreender cada uma de suas manifestações no conjunto de suas possibilidades. Então, ele busca compreender quais são as possibilidades inerentes a cada fase. E, a partir disso, compreender melhor as infâncias, né? Para isso, identificou a existência de etapas diferenciadas. Então, lembra disso também, ó. Dica quente para a prova, né? Assim como Piaget, Valon também coloca, né, identifica aí essa questão das diferentes etapas e as características de cada etapa. Essas etapas que acontecem seguindo uma ordem necessária e preparatória para o aparecimento das seguintes. Por que isso é importante? A Ohana está chegando. Por que isso é importante, amores? Isso é importante porque você não pode pular etapas. Não pode pular etapas, né? Se a criança tem ali uma maturidade biológica, cognitiva, afetiva, para determinadas vivências, se no meio ela está exposta a outros tipos de estímulo, isso daí faz o quê, né? Com que pule aquela etapa, ou passe, ela não desenvolva da forma como ela deveria. Isso vem de encontro com o que nós conversamos na aula passada, a partir dessa questão da adultização da infância, né? Adultização das crianças. Diga, Camila, fala. Nayara,
Boa noite. A cultura, ela entraria como meio? Sim, com certeza. Tá bom, obrigada. Também. Por isso que são meios. Perfeito. Pessoal, então, olha só. Aqui, veja bem, esse trecho, né, falou aqui das etapas. Sua teoria propõe 5 estágios descontínuos e assistemáticos para o desenvolvimento da criança. Lembra que não, diferente de Piaget, lembra que Piaget eu tinha colocado como se fosse uma escadinha. Ele coloca ali as fases do desenvolvimento, ocorre o processo de equilibração, né, sucessivas equilibrações, e isso leva ao desenvolvimento daquela criança. No caso de Vallon, ele coloca como uma fase, como um contínuo, certo? As fases se sobrepõem. Então, não teria um momento muito bem determinado onde o indivíduo passa de um degrau para o outro, tá? Seria um contínuo mesmo. Sem essa delimitação, ok? Então, olha só, nesse trechinho, veja bem, nesse parágrafo, eu já coloquei aí coisas que se assemelham com Piaget e determinados trechos que se assemelham com Vygotsky, tá? Maravilha. Vamos falar aí um pouco sobre o contexto social. O meio constitui a fonte de desenvolvimento, não somente pelo processo de apropriação e identificação, né? O sujeito, ele não somente apropria daquele contexto social, mas também como uma fonte de constituição da identidade, em que favorece a construção de conflitos e oposições do sujeito no contexto social. Fenômeno bastante comum na infância. Olha essa tchutchuquinha, né? Essa menininha com cara de braba, né? Tá braba ela. Então, construção de conflitos e oposições, veja bem, é o que eu tinha falado. A partir dessa questão da oposição, né? Lembra que a criança tem aquela fase, né, do não? Vocês lembram disso? Eu mostrei até um videozinho, que aí o pai estava saindo com a criança e a criança queria ir de carro. E não! Aí ele, nós vamos a pé. Ele, não! Sim! Não! Sim! Aí ele, não! Aí a criança, sim! E vai a pé. Lembra disso? Lembra desse vídeo? O que acontece? Essa fase do não, essa questão do questionar, até isso assim, muito claro, quem trabalha com criança, né, Camilinha, vê isso muito claramente, assim, desde os piquititinhos. Aí a pessoa fala, nossa, aquele ali é personalidade forte, porque consegue, né, quer se impor, quer vir na oposição. E, na verdade, nós como adultos, nós achamos que a criança vai ter a mesma concepção que nós temos, a mesma maturidade. Ah, ele está fazendo isso porque é uma birra, ele é briguento, ele gosta de mandar. E, na verdade, não. Vallon coloca como um processo natural. É um conflito de emoções que vai sendo, assim, é natural da criança, sabe? Toda criança passa por essa fase mesmo. Alguns mais precocemente, outros mais tardiamente. Mas é um conflito, é claro que tem a ver com a questão da personalidade, ser mais introvertida ou extrovertida, mas é um conflito que leva ao amadurecimento. Então, por isso que é importante, então veja bem, né? Por que eu digo isso? Às vezes nós vemos situações, né? Eu estava lendo um texto, por exemplo, que estava falando dessa questão de criação, né? Relação de pais e filhos. E aonde o filho começa a ir para o embate, começa a fazer uma pirraça, uma birra, tá ali naquele momento de conflito, e a mãe perde controle. E a mãe começa a chorar, e a mãe se desespera. Aí que tá o problema. O problema não é a criança, entende? Ter aquele conflito, isso é natural. O problema é o adulto não ter maturidade suficiente para passar por aquele momento, né? Então tem que respirar, né?
segurar, né? Ter ali aquele... Não, pera lá, eu que sou o adulto da situação, eu não vou me descontrolar. Para manter essa... Para tentar lidar com esse momento de conflito, mediando, não indo para o embate. Você não vai para o embate, né? Para essa questão, você não vai entrar no conflito junto com a criança, você já passou dessa fase, tá? Né, Camilinha, não é assim? É assim, é fácil? Não, mas é importante. Você respira e pensa, tá? Toda vez que uma criança te tirar do sério, você fala assim, não vou permitir, né? Não vou permitir que isso aconteça. Ele está passando por uma fase de conflito na construção da identidade. Então, veja bem, ó, né? No cotidiano escolar ou familiar, são comuns situações de conflito, envolvendo a relação da criança com pais, professores e adultos. Tais comportamentos da criança são acompanhados por sentimentos como irritabilidade, raiva, desespero, medo, tanto por parte da criança quanto dos adultos com quem se relaciona. E aí que vem a parte que eu estava falando, de conseguir diferenciar, né, o que seria um conflito infantil associado com algo natural e importante para a construção da identidade, e quando o adulto se desespera também nessa situação. Então, qual que é a importância? Olha que gracinha, você tem que ter a calma, a plenitude, né? Assim, a maturidade emocional dessa senhora aqui. Quanto maior a clareza dos pais e professores com relação aos fatores que provocam os conflitos, maiores serão suas possibilidades de controlar a manifestação de suas reações emocionais e encontrar caminhos para solucioná-los. Bonitinho, né? Tem que ter muita paciência, muita clareza nessa hora para mostrar, então questionar a criança no seguinte sentido: por que você está agindo assim? O que levou a isso, né? Essa manifestação, existem outras formas de se solucionar esse problema que não seja esperneando e deitando no chão do supermercado, né? É difícil? Mas é o importante aí, é a importância do adulto para orientar, né, nesse momento de conflito. Então, lembrem, deixa eu ver, Valon coloca essa questão dos conflitos, tá? Os conflitos emocionais na construção da identidade, que entra naquela dimensão afetiva. Diga, Camilinha. Ô, Nayara, mas você falou com relação à pirraça, mas tem crianças que eu acho, sei lá, se entra mesmo da pirraça, por quê? Elas já sabem o seu jeito, tá? Se eu chorar alto demais nesse tal lugar, eu vou ganhar isso. Uhum. Então, acho que além dos conflitos, tem sim das pirraças, né? Tem um conflito emocional, isso faz parte do crescimento, mas sempre também elas já têm ciência daquilo, porque meu menino, ele é mestre, ele vê alguém aqui em casa e às vezes eu tô conversando, a primeira coisa que ele fala, mãe, me empresta o celular, porque ele sabe que eu não empresto. Então, ele me empresta o celular, então para me deixar eu conversar, aí é a troca, aí eu fico tipo, nossa, vou matar o Henrique depois, mas enfim. Mas tanto, e por isso que está associado com a questão da identidade, tanto que o tipo de comportamento é diferenciado de acordo com o meio, né? Então, no meio familiar é um, no meio escolar é outro, ou na presença de outros adultos se comporta totalmente diferente, né? E aí que é importante, porque a criança está aprendendo o quê? Opa, deixa eu vir. É como se estivesse sondando o terreno. Então, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Se eu fizer aquilo outro neste momento aqui, não vai ser legal, né? Mas na outra situação eu já posso tentar. Então, vem a questão da criação mesmo, né? E dessa criação, dessa orientação, no sentido dessa orientação da criança. Pessoal, em relação a pensamento e linguagem, lembra que Vygotsky também coloca isso, né? Essa relação, Vygotsky coloca a importância da fala externa e da fala interna.
Ou seja, né, a fala externa no sentido de expressar, de se relacionar com o outro, e a fala interna no sentido de se conectar consigo mesmo, né, de organizar os pensamentos. A fala interna é fundamental para a solução dos nossos conflitos e parte aí de um processo de autoconhecimento, né? Assim como fez Vygotsky, Henri Ballon também discorreu sobre o desenvolvimento da linguagem e pensamento. Para Ballon, entre o pensamento e a linguagem existe uma relação muito próxima, uma vez que a linguagem permite a expressão do pensamento e, ao mesmo tempo, o constitui. Muito parecido com o que vimos ali, aquela linha vygotskiana. Nesse sentido, quando você tem aqui a aquisição da linguagem, né? Para Vygotsky, a aquisição da linguagem permite à criança desenvolver sua capacidade de representação. Ou seja, ela consegue representar, né, aquela parte do simbolismo, do signo, consegue expressar, né, a partir de uma representação, ali a partir das palavras, o que está ocorrendo ali no seu pensamento. Então, a aquisição da linguagem permite à criança desenvolver sua capacidade de representação, que envolve a possibilidade de pensar sobre fenômenos e objetos diversos, que não estão presentes necessariamente em seu campo perceptível. Então, com o desenvolvimento da linguagem, isso expande, né? É como se expandisse ali aquele mundo interno da criança. Então, sai daquela questão mais palpável e passa para a abstração, mas que se constituem como uma ferramenta para organização e condução do seu pensamento e da fala, tá? Pessoal, até o momento, tudo ok? Sim, não, talvez, sim. Sim, professora. Sim, Tem pouca gente Nayara. Oi, amor, Nayara. diga. Eu queria até comentar com você o que acontece. Na sua aula, nós aprendemos, né, sobre o Vygotsky, sobre o Piaget, e nós fomos apresentar um trabalho na aula de História da Psicologia. E aí, meu grupo ficou com o Vygotsky e Piaget. Nossa senhora! Foi assim, bem mais fácil, né? Porque a gente já tinha aprendido isso na sua aula, né? Mas acabou que eu fiz uma confusãozinha. Eu pensei que poderia, tipo, sabe, aproveitar um pouco da teoria dos dois, sabe? Para poder, num desenvolvimento infantil. Aí a Vanessa explicou pra gente que não, que, tipo assim, cada um defende de um jeito que não se pode misturar, sabe? Porque eu pensei, tipo assim, que a gente poderia pegar as fases e que o ambiente externo, por exemplo, vai interferir e tal, mas tem que realmente separar mesmo se a gente for, por exemplo, trabalhar com o desenvolvimento de uma criança, né? Alguma coisa assim. Tá, mas em qual sentido que você diz essa separação? Não, porque, tipo assim, eu pensei que nenhuma teoria tá errada. Que a gente poderia trabalhar as duas junto. Por exemplo, assim, uma criança, né, de 2 anos, até 3 anos, ela vai fazer XY de coisas, né? Mas aí eu pensei, né? Ela pode estar fazendo isso porque ela está tendo uma intervenção da vida dela externa, da escola. Então, tipo assim, eu estava juntando as duas teorias, sabe? Do Vygotsky com a do Piaget. Entendi. É importante a gente saber, assim, quais são as principais características de cada uma, né? Por causa dessa questão mais da linha, certo? Sim. Se você segue a linha do modelo piagetiano, já tem determinadas questões, né? A linha vygotskiana já vai, assim, para um outro viés. É claro que você pode pensar dessa forma, isso, assim, no meu ponto de vista, igual quando você fala, assim, a intervenção do meio, tá? Muita gente fala, não, Piaget foca nos aspectos biológicos e Vygotsky no meio externo. Eu vejo como uma visão muito reducionista. Por quê? Piaget
era biólogo, né? Sim, ele tinha essa questão muito forte da maturação biológica, mas em nenhum momento ele desconsidera a importância do meio. Ah, tá. Em nenhum momento ele desconsidera a importância do meio, certo? Entendi. Pelo contrário, ele coloca, sim, que o meio é importante para, né, o desenvolvimento infantil e que vai influenciar. A diferença, vamos lá, mas Vygotsky, por sua vez, não pontua, não teve aquela sistematização das fases. A gente viu que muito porque também ele teve uma morte muito precoce, né? Com 37 anos, Piaget viveu até 80 e tal. E assim, ele não focou nessa subdivisão, certo? Mas ambos trabalharam com questão de cognição, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar o quê? Quais são as diferenças, quais são as semelhanças das diferentes teorias, né? E aí, quando você fala assim, é porque eu falei da perspectiva piagetiana, mas pensando na influência do meio. Sim, o meio influencia, e Piaget não desconsidera isso. Entendi. Se você for olhar também, o Alan também não, né? Porque ele junta as duas. Oi? Se for olhar, o Alan também não, né? Porque ele junta as duas. Exatamente. Então, em Rivalon, ele coloca... É como se fosse... Por isso que ela, no livro didático, vem como o último capítulo. É como se pegasse, assim... um pouquinho de cada uma, né? E fizesse essa mescla. É claro, assim, aí vem o nome, né? Vamos lá. A teoria de Piaget, epistemologia genética, ou seja, a parte genética associada com a aquisição do conhecimento. Esse é o carro-chefe, mas ele não desconsidera o papel do meio. Vygotsky, teoria histórico-cultural. Qual que é o carro-chefe? Certo? Entendi. Em Rivalon, psicogênese da pessoa completa. E ali, você tem várias dimensões para completar, né, aquela pessoa. Então, seria mais ou menos isso. Tá. Obrigada. Né? Mas que bom que você lembrou de mim. Sempre, né? Tirou total? Aquelas, né? A professora tem que ter tirado, senão... Vou falar, a culpa é da Nayara, professora. Eu aprendi lá na aula de desenvolvimento humano. Tá certo. Vamos lá. Em relação ao pensamento, gente, a capacidade da criança em pensar por meio de representações estabelece uma nova relação entre si e o meio externo, né? Então, aqui estaria a relação entre pensamento e linguagem. Por fim, muitas são as aproximações possíveis entre Vallon e Vygotsky, isso porque ambos partem de uma mesma base. A base, lembra que eu tinha falado sobre a questão de materialismo dialético, né? Que seria justamente essa questão do questionamento a partir do concreto, né? Promovendo essas inúmeras reflexões. Então, tanto Vallon quanto Vygotsky partem dessa mesma base, né? Dessa mesma fundamentação teórica. Então, por isso que tem muitas semelhanças entre a teoria vygotskiana e a valloniana, tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Tranquilinho? Queridos, vocês já usaram Kahoot? Sim. Vocês já fizeram questionário no Kahoot? Não. Não? Então muito legal, Nayara. Que barato. Gostei. É legal, né? Isso a gente joga com os meninos e eles adoram. É muito legal. Vocês vão gostar muito, galera. Pode ter certeza. É gostoso mesmo. Vamos lá, então. Queridos, olha só, eu vou pedir para vocês para acessarem, tá? Esse site. Eu montei aqui um questionário. Deixa eu ver se consigo ver as carinhas. Quando eu coloco... Tá aparecendo ainda o site ou tá só cinza? Quando eu mudo a tela. Tá aparecendo, né? Você vai colocar aí no Google, tá? No seu computador. Esse site, certo? Coloca aí, ó. Pode ser também por via celular, que é mais fácil, tá? É bem mais tranquilo.
Porque por via celular você fica com ele na mão, e não precisa ficar trocando de tela para mudar, então fica mais fácil. Exatamente. Ou então deixa duas telinhas separadas. Por quê? Como que vai funcionar? Como o Rafa falou, o celular, né? O seu celular, ele vai funcionar como se fosse ali a sua folha de resposta, certo? Eu vou projetar as questões aqui no Teams, né? Eu vou projetar para vocês as questões e aí vocês irão responder ou no celular, né? Ou ainda abrindo aqui uma janelinha ao lado, tá? Para você não ter que ficar mudando. Minimiza o Teams e coloca a telinha aqui do lado do Kahoot para vocês conseguirem fazer como folha de resposta, tá bem? Deixa eu pegar aqui o questionário. Aí, quando estiverem, uma vez que vocês entraram aí, neste site, vou colocar aqui para vocês o PIN, que seria o código para acessar esse questionário, tá? Lá estão todo mundo junto? Oi? Lá nós acessamos e fica todo mundo junto, assim, tipo um jogo? Não, né? Tipo um jogo. Olha aqui. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, qual é... Ó, gente, mas esse computador é porque tava tudo aberto aqui. Ai, o computador da minha mãe é muito lentinho. Olha só, vou mostrar para vocês aqui qual que é o PIN que vocês irão inserir, tá? Entrou aí? Ô, filha, que foi? Entrou Desculpa aí, aí? gente, meu telefone está aberto. O meu microfone está aberto, a cachorrinha está latindo. Desculpa aí. Ó, vamos lá. Entrou aí? Você conseguiu entrar na página do Kahoot? Sim, mas tá pedindo PIN. Isso. Aí vai colocar esse PIN aqui, ó. Estão vendo? Esse 308 aí? 308, 50, 68. Ó, o Rafa entrou. Aí vai aparecendo o nome aqui das pessoas. Você vai ter que colocar aí. Lucas, vamos lá. Luque, Diego, Wender, vamos lá. Rai. Vamos entrando, minha gente. Posso fechar aqui também. Aqui tá... Vamos lá, tem mais gente para entrar. E vocês? Dá até medo, hein, Nayara? Que pergunta que você vai fazer? Nayara, qual que é o PIN? Eu não tô conseguindo enxergar aqui do celular. 30, 85. Não escutei. 30. 85. Aham. 068. Deixa eu tirar o volume aqui. Vamos lá, gente. 385-068. Camila entrou. Tá faltando gente. Ele é em inglês mesmo? Bruna. Mas as perguntas serão em português, tá? Bruninha entrou. Tem mais gente para entrar. Deixa eu ver quantas pessoas que estão na sala. Tem 13 pessoas. Vamos lá. Faltam 4 pessoas ainda, minha gente. Nayara, meu celular está descarregando. Estou ligando meu notebook e minha internet está caindo. O carregador você consegue... Não, já está no assim, carregador. Você tem 2 telas, tá? Ô, Hanna entrou, maravilhosa. Vamos lá. Pessoal, deixa eu ir explicando aqui para vocês como que funciona, tá? É um quiz, então eu separei aqui algumas questões, obviamente associado aí com desenvolvimento humano, né?
e de vários pontos, vários conceitos, né, que nós trabalhamos aí ao longo do semestre. Como que vai funcionar, então? Na hora que eu colocar aqui Start, na hora que eu começar o questionário, vai aparecer a pergunta aqui na sua tela do Teams, certo? E as alternativas, tá? Então, por exemplo, né, eu tinha falado lá do nome da teoria. A teoria da epistemologia genética foi cunhada por... Aí aparece lá as alternativas, tipo vermelhinho, Piaget, Vygotsky, amarelo, Vallon ou Freud. Enfim, cada alternativa vai ter uma cor, tá? E aí, no seu celular... vai aparecer aqui só as alternativas, e aí você vai ver no Teams a pergunta e vai clicar, clique, na corzinha. Ah, vermelho é Piaget? Pum, alternativa A, certo? Então, esse daí que é o formato, né, desse questionário. Coisas importantes. Vocês terão 20 segundos para responder. É um questionário rápido, tá? Questionário rápido. Então, você tem ali 20 segundinhos para conseguir responder. O que é avaliado, né? Ali nesse jogo, nesse quiz. Além, né? Aí vai aparecer em tempo real, assim, o número de pessoas que deram a resposta certa, né? Que deram a alternativa certa. Então, vai contabilizar se você acertou a resposta e o tempo que você gastou para responder. Quem responder mais rápido vai avançando na corridinha. Deu para entender? Em outras palavras, o que a Nayara quis dizer foi o seguinte. Isso, Rafa, me ajuda. Os mais rápidos ganham mais pontos. Exato. Os mais lentos ganham menos pontos. Isso quer dizer o seguinte, você tem dois objetivos. Acertar num tempo mais curto. Esse é o objetivo do jogo. Então, aqueles que obtiverem maior quantidade de pontos, que vai acumulando esses pontos, no final ganhará o prêmio de estar no topo da cadeia alimentar. Não pode, cara. Eu só tenho para pensar. No topo da cadeia alimentar foi ótimo. Por que precisa ficar com duas telas? Porque acontece, eu minimizei aqui e deixei a outra. Só que quando minimizo, fica só seu rosto, não fica apresentação. Ah, não, é porque... aqui, ó, não, é porque eu voltei agora aqui, ó. Tá vendo? Tá? Deixa eu ver aqui. Eu não comecei ainda, não. Eu vou começar, tá? Então, quais são os objetivos? Eu vou ativar aqui o mudo de você. Não, desculpa, eu errei de novo. Meu Deus, achei que era um ataque zumbi. Desculpa, gente. Quero pedir desculpa, Nayara. Eu já estou fechando meu microfone aqui. Eu achei que fazia parte do jogo isso aí, ué. Ô, gente, desculpa. Eu não vi que estava aberto meu microfone. A cachorrinha fica pulando aqui no meu colo. Eu abracei ela fica desse jeito. Desculpa de novo, de coração. Vamos lá então, gente. Ativando aqui os muros. Tchau. Pronto. Vamos lá então, vamos começar. Deixa eu aumentar a musiquinha. 20 segundos, hein? Vamos lá. Olha! Gente, são 3 pessoas que acertaram. Eu apertei sem ler aqui a outra. Ah, não pode, não seja ansioso. O meu pareceu assim, só quadradinho, bolinha. Né? Tem que ler todas as alternativas e marcar aí no seu gabarito. Vou para a próxima. Mas o meu não pareceu alternativa, não. Então, as alternativas são as cores. As cores e o símbolo. Por exemplo, tá na tela da sala. Isso.
É o que é? Fica com as duas telas abertas e você marca a cor que corresponde à resposta. Exatamente. Tá. Corresponde à resposta. As duas telas abertas. Uma para projetar, né, a pergunta, e a outra que vai funcionar só como seu gabarito. Que você vai lá, ó. Agora eu fiquei igual o Cruzeiro, já comecei devendo. Professor, o seu tem que abrir a sala. Porque realmente tá bom, não vamos lá, aparece minimizar. Pessoal, então vamos lá. Olha só. Quem que divide ali, né? Vamos lembrar, divide ali o desenvolvimento humano em diferentes fases. Tanto Piaget quanto Vallon. A maioria marcou aqui só Piaget. Então, lê direitinho as alternativas, tá? Vamos para a próxima. Pode ir para a próxima? Sim. Então, bora. Olha! Essa daí já tivemos um número de acerto maior, né? Lembrem disso, né? Aqui, ó, enquanto eu falo essa questão do pensamento e da fala, né? Tanto Vallon quanto Vygotsky coloca. Eu acabei de comentar sobre isso. Se você errou, você estava comendo mosca em algum lugar. Vamos para a próxima. Olha a Rai subindo, né? Subindo para o pódio. Vamos lá. Babi tomou uma distância. Aí, maravilha, né? 6 pessoas aí. Então, vamos lembrar aí dos nomes, né? Se você estiver errando aí, anota aí no seu caderninho para você não errar na hora da prova, né? Piaget, qual que é o nome da teoria? Epistemologia genética, tá? Que busca conhecer ali os aspectos genéticos ou inatos ou biológicos associados com a construção do conhecimento, tá? Epistemologia genética, Piaget. Teoria histórico-cultural, Vygotsky. E psicogênese da pessoa completa, Henri Vallon. Pode passar? Professora. Oi, amor. Você não quer calar. Se ganhar isso daí, ganha uma cerveja, uma coisa assim? Eu posso mandar por iFood, cerveja não, porque eu não vou fazer isso na minha função de professora, mas uma caixa de bombom a gente pode ver, né? Brincando. Vamos ver, vou mandar. O motoqueiro vai bater aí, Babi. Vamos lá. Olha! Eu não consegui responder de novo. Não conseguiu? Não. Ah, meu Deus, Wendy, você tá vou ficar na zona de rebaixamento. Não, ainda mais que você citou o glorioso Cruzeiro, represente bem aí, ó. Nossa, a nação. Vamos lá. Pelo meu preço. Só tem que apertar no celular. Eu tô apertando na tela aqui, porque isso não tá dando. Não, querido, aperta o celular. Vai, ainda tem tempo, Wendy. Parou lá. Meu Deus, vamos lá. Gente, então por isso que tem que ficar ou duas janelinhas, uma com as perguntas e a outra tipo com aonde você fez o seu login, né? As perguntas estão projetadas aí no Teams, né? E você precisa ou no celular ou em outra telinha aí clicar para poder funcionar como se fosse o seu gabarito ali, sua folha de resposta. Aceita, por favor, porque no meu celular eu não estou conseguindo. Oi? Aceita de novo, eu solicitei para entrar pelo notebook. Pelo celular eu não estou conseguindo. Desculpa, eu não tinha visto. Aí, vamos ver.
Aê, entrou. Certo? Mas aí no celular, como é que você vai fazer, Joyce? Você vai ficar, então, com a projeção no computador, certo? No notebook, e no celular você precisa da outra tela, então, para fazer o gabarito, tá? Vamos lá. Próximo. Gente, mas a Babi tá lá na frente, por isso que ela tá perguntando do prêmio. Agora eu tô entendendo tudo. Tá disparando, mas a Rai tá chegando perto. Vamos lá, quinta questão. Nossa, eu acho que essa foi a que ficou mais dividida, hein? Uau! Né? Então, Piaget, uma pessoa, 3 marcaram ali Valon, 4 Vygotsky, e apenas 3 que marcaram aqui Piaget, Vygotsky e Valon. Gente, então olha só para reforçar, tá? Lembra o seguinte, mesmo para Piaget, certo? Mesmo para Piaget, que tem essa questão da maturação biológica, dos fatores genéticos, ele coloca sim que a dimensão social é importante para o desenvolvimento infantil. Então, eu coloquei isso para justamente vocês pensarem, né, nisso, nessa questão, nesse ponto. Valon coloca de forma muito clara, Vygotsky também de forma muito clara, mas Piaget também coloca, tá? Que é importante a dimensão social para o desenvolvimento infantil. Tanto que ele coloca a questão dos estímulos associados às diferentes fases, os jogos, as brincadeiras, né? Então, como que você, essa questão do jogo, que vai promover ali um estímulo, né? Só você lembrar dessa parte aí que fica fácil. O jogo é adequado para cada fase, promovendo o estímulo necessário, de acordo com aquela maturação biológica, é fundamental para esse desenvolvimento, tá? Então, todos os teóricos aí, consideram a importância da dimensão social, tá bem? E eu coloquei isso justamente porque muitas das vezes as pessoas têm uma visão muito reducionista, pensando assim, não, Piaget é só os aspectos biológicos, Vygotsky só o aspecto social. Na verdade, você tem um misto, tá? Eles trabalham com esses aspectos de formas diferentes, né? Mas nenhum deles desconsidera a importância do contexto social. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então tá. Não. Wender, você conseguiu? Agora eu consegui, agora eu errei. Pelo menos consegui, já né? Conseguiu participar da... pelo menos agora eu consegui. Do joguinho. Isso. Então vai, tá na hora de recuperar, Wendy. Tem 5 questões ainda. Vamos lá. Olha, Diego. Nossa Senhora, de novo, né? A turma foi cada um para um lado, entrou cada um em uma portinha, tá? Tipo a porta dos... Eu acho que eu fechei essa prova sua. Oi? Eu não errei uma até agora. Nossa, olha que orgulho! Tchá, 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 né? E eu fiz o meu primeiro ponta. Aê! Muito bem, Wender! Isso aí! Até que enfim, né? Até que enfim saiu ali do 0-0, muito bom. Saiu a zica. Saiu do 0-0. Pessoal, vamos lá, vocês lembram essa diferença de assimilação, acomodação e equilibração? Professora, sabe por que eu lembrei? Por causa do nosso trabalho, porque a gente fez as fases, né?
e lá falava de acordo com cada faixa etária o que a criança iria fazer. Aí até que eu fiz com a Emily, né, que ela separa as corzinhas, aí o David já conta valores. Isso, exatamente. Aquele trabalho que vocês apresentaram para mim, não foi que vocês fizeram isso mesmo. de Piaget? Isso mesmo. Então, lembra o seguinte, né? A assimilação é quando o... E aí, se você está ficando com dúvida, anota aí no seu caderno para você estudar. Assimilação é quando a criança assimila aquela situação, tem ali um desafio X, certo? Como utilizar a tesoura. E aí ela assimila com estruturas pré-existentes, né? Então, pode tentar pegar a tesoura e tentar fazer como se fosse um giz. Deixa eu tirar essa tela que tá. Ou tentar fazer como se fosse um giz, né? Ou então assimilar com outra coisa já pré-existente, com outro conhecimento pré-existente. Ver um cavalo, a gente falou muito sobre esse exemplo. Tá na fazenda, criança pequena, vê um cavalo e fala, olha o cachorro grande, assimila com o cachorro, que é algo que já conhece, certo? A acomodação é quando novas estruturas são formadas. O adulto chega e fala, não, é assim que se trabalha com a tesoura, né? E aí, tem uma tesoura aqui, mas... É assim que se trabalha com a tesoura, né? Coloca o dedinho aqui, tal. É assim que você vai utilizar nessa ferramenta. E aí, a partir disso, novas estruturas são formadas e ele consegue, então, utilizar a tesoura. Quando essa criança finalmente, né, ocorreu o processo de acomodação, teve um equilíbrio da assimilação e da acomodação, é porque houve a equilibração. Então, ela adquiriu aquela nova habilidade. Quem coloca isso? Piaget, tá? Assimilação, acomodação, equilibração, termos importantíssimos, né, que foram cunhados ali, postulados na teoria piagetiana. Beleza? Nayara, você é o máximo. Eu tô adorando essa forma de você revisar. Tá gostando? Muito! Tá vendo? Aqui não tem nada de aulas chatas. Vamos voltar. Vamos fazer uma aula divertida. O Rafa já usou isso também, né, Rafa? O Kahoot. Nayara. Direto, Nayara, direto. Isso é muito bom, porque você faz a revisão brincando e engraçado que você traz. Olha só, todos nós estamos envolvidos na revisão. Brincando, a gente faz esse jogo. Eu faço muito isso na sala de aula, adoro, acho muito bacana. Muito legal. Oi, querido, diga. Quarta de manhã, o pessoal já te acha super animado, né? O E10 e tal, né? Você fazer uma brincadeira dessa lá e você fala assim, não, a Nayara tá virando criança também. Tá virando criança. Desse jeito, né? Mas é divertido, gente. Brincar é algo natural dos seres humanos. Adultos gostam de brincar, né? Então, assim, Vamos lá, por isso que temos que explorar. Pode ir para a próxima? Gente, está muito dividida. A próxima, olha só, vamos combinar uma coisa. A próxima vai ser, assim, 100% de acerto, hein? Porque depois eu vou puxar o relatório geral da turma. Eu quero assim, ó. Ai, para com isso. Não, relatório não vale, não. Você não falou de participei só de dúvida. Não, é o relatório aqui que gera. No final aparece assim, como que a turma foi, sabe? O desempenho geral. Quero que vocês, estejam lá no topo. Vamos lá. Próxima. Olha, Babi. Gente, olha só. Várias pessoas subindo. Deixa eu ajustar aqui. Musiquinha. Acabou a musiquinha?
Tcharam! Quase! Meu tempo esgotou. Mais um para o Titi. 3. Ah, gente, não, vocês foram no valor. Não, minha gente, não faça isso, não faça isso. A maior parte dos alunos, dos coleguinhas aí marcaram valor. Eu nem respondi, professora. Nem tempo. Meu tempo esgotou. Quem que não respondeu, minha gente? Babi? Eu demorei tanto para pensar que o trem passou. Oh, meu Deus, mas vamos lá. Então, vamos lembrar aqui, né? As zonas de desenvolvimento. Gente, outro conceito aí importantíssimo, tá? E esse conceito está aí associado à teoria o quê? Vygotskiana, certo? Então, vamos relembrar aí de Vygotsky. Ele coloca que nós temos diferentes zonas do desenvolvimento, né? Aquela zona do desenvolvimento real, né? Ela compreende aquelas habilidades que aquela criança já tem. Então, seriam aquelas habilidades que determinadas, associadas a tarefas, que ela já consegue executar sozinha, certo? O desenvolvimento ali é a zona de desenvolvimento real, o que ela consegue executar sozinha. A zona de desenvolvimento potencial, então vai anotando no seu caderno. A zona de desenvolvimento potencial, olha só, o potencial. Em algumas obras, você pode ler também como zona de desenvolvimento ideal. Eu não gosto muito desse termo ideal, não. Né? Por quê? Como é algo muito subjetivo, o que seria ideal? Né? Cada um tem um potencial diferente. Então, eu prefiro a terminologia zona de desenvolvimento potencial. Qual o potencial, né? A criança está aqui no real, existe um potencial, não só a criança, o adulto, o sujeito. Tem aqui o real e o potencial, certo? Então, seria... aquilo que a pessoa, a criança ainda não consegue executar, mas tem o potencial de, né? E a zona de desenvolvimento proximal é o que aproxima. Então, é só você pensar no termo proximal. Vai aproximar o real do seu potencial, certo? Seria esse elo. Então, a mediação... Nossa, tô ficando até com sede. A mediação, o professor, os recursos pedagógicos, eles são aplicados, né? Todo esse processo de mediação, de aprendizagem, ele ocorre na zona proximal, pegando o que o aluno já conhece, as habilidades que ele já tem, o que é real, e transformando aquilo, desenvolvendo as suas potencialidades. Até o momento que aquela zona de desenvolvimento potencial se torna real. Meu Deus, tem alguém aí? Todo mundo. Estamos aqui, ó. Deu para entender? Deu demais. Sim, deu sim. Maravilha. Então, anota aí que isso também é importante. Vai estar lá na sua prova. E se está duvidando, não duvida da professora, não, tá? Eu estou avisando. Vamos para a próxima, então, minha gente. Vamos lá. Bom. E a Babi não larga o osso. Ela tá... Tarará! E nós tivemos também uma debandada, foi cada um por uma portinha, né? E apenas 2 pessoas acertaram. Vamos lá, minha gente, vamos lá, vem comigo, tá? Vem comigo, desenvolvimento da moralidade. O que é o desenvolvimento da moralidade? Abre a câmera aí para mim que eu tô me sentindo muito só, por favor.
Vamos lá. Isso não. Vai, gente. Desenvolvimento da... O que é moral? Moralidade. Bom, gente, abre aí a câmera. Vamos lá. Peraí, tô tentando. Peraí, professor, que eu tô pelo menos soltando meu cabelo aqui, porque tá... Nós estamos todos em casa, minha gente. Sem... Aqui é vida real, entendeu? Aqui é vida real. Vida real é assim. Tudo na bagaceira. Vamos lá. O que seria aí a moralidade? Né? Esse desenvolvimento da moralidade. Olha só, Piaget, vamos relembrar. Piaget, ele coloca que ao longo do desenvolvimento, né? Ao longo do desenvolvimento ali humano, nós temos o desenvolvimento dessa percepção ali da moralidade, certo? O que seria ali associado com essa questão de aceitação das regras, das normas, do que é moralmente, né? Uma conduta moralmente aceita, ok? Então, essa distinção do que está sendo postulado ali socialmente como adequado ou inadequado, tá? Primeiramente, nós temos a fase da anomia. Anota no seu caderno. Anomia. O que é anomia? A ausência de regras. Camilinha, você já vivenciou isso em algum momento da sua vida? Você teve contato com alguém que não aceita, não compreende, né, as regras? Sim, né? Por quê? É justamente essa fase, sim. Oi? Ele está saindo dessa fase, sim. Sim, e a fase que você trabalha também ali na educação infantil, né? Na educação infantil, a ausência de regras, não tem o conhecimento, é aquela fase do egocentrismo, é tudo meu, eu, divide, né? Não é legal, você tem que dividir com o coleguinha, não, né? É a ausência de regras. Então, a primeira fase seria a anomia, tá? Depois nós temos a heteronomia. A heteronomia geralmente está associada com aquela fase mais escolar, tá? O período do ensino fundamental mesmo, ali quando já tem uma disciplina maior, quando heteronomia, a figura, a autoridade está externa, hétero, tá? Então, reconhece, é nessa fase que começa a reconhecer, geralmente a partir dos 6 anos, começa a reconhecer o pai como uma figura de autoridade, a mãe, o mais velho, o adulto, o responsável, o professor, né? O professor, então, na fase ali, geralmente coincide com o operatório concreto, certo? Assume ali, então aquela criança assume, né, os adultos como figuras de autoridade, que irão orientá-lo ali em relação ao que é certo, o que é errado, essas noções de moralidade. E por fim, já na fase do operatório formal, né, e ali na fase da adolescência, né, quando começa ali a adolescência, aí você tem a autonomia. Autonomia. Eu tenho a minha concepção de regras, né? O que eu considero, por mais que... Então, aí entra aqueles dilemas, por exemplo, de adolescente, que aí nós vamos ver se tudo der certo em desenvolvimento humano 2, que aí a gente trabalha adolescência. Aí entra naquela fase, o meu pai colocava isso como sendo errado, mas eu já não acho que isso seja errado, entende? Não é tão errado assim. Né? Há um conflito de gerações, enfim. Então, está associado com essa questão da formação da identidade, né? E aí a pessoa tem uma autonomia. Hoje, os adultos, nós só temos adultos aqui. Os adultos, né, são todos autônomos. Nós temos autonomia, certo? Então, as próprias crenças, as próprias normas, as próprias regras, é claro, né, que isso, de acordo, tem toda a questão social, mas
essa noção de moralidade, pensando na consciência moral, né, de legitimação das próprias regras, estaria associado com a fase aí de autonomia, que começa no operatório ali formal para Piaget, né, e permanece ali ao longo da vida, certo? Certo, gente? Assim, sim, médio, não, sim. Então, vamos lá. Pode ir para a próxima? Sim! Saiu da lanterninha, Wender? Conseguiu alguns pontinhos? Meu outro funcionando? Tá. Seja sincero, abre seu coração. Saiu da lanterna? Eu acertei 2, mas eu disputei 4. Então eu tô 50%. Vamos lá, vamos lá. Tá ruim, né? Tá patinando. Vamos lá, então, gente. Vamos para a próxima. Next. Camilinha. Nossa, mano. Olha! Não respondi, não. Até que enfim eu acertei, Aê! Eu tenho que ser mais rápido, eu tô pensando muito. Eu comi barriga também. Que lento. Mas essa daí tava mais complicadinha mesmo, ficou maiorzinha. Mas olha só, legal. Tem aquela capacidade de abstração ainda limitada, isso daí já é um bom indício, né, dessa questão do concreto. Lembrem, né, na fase ali do operatório concreto, vai o quê? 6 até os 11 anos, né, aquela fase do ensino fundamental ali, do ensino fundamental 1. Uma capacidade consegue trabalhar aí a questão... Consegue... Não dá não, filho. Consegue... Gente, perdi, tá vendo? Eu sou dessas, eu tenho uma capacidade de abstração limitada. Vamos lá, volta, não dispersa. Compreende o mundo através do pensamento lógico e categórico, né? Com a capacidade de abstração limitada. Então, consegue ali ter esse raciocínio lógico, mas ainda tem a capacidade hipotético-dedutiva, aquela questão das hipóteses, né? Ainda é limitado. Então, por exemplo, eu tinha dado um exemplo para vocês... o meu filho falou, nossa, um cachorrinho pode ter, sei lá, 1000 filhotinhos no ano. Mãe, se a gente não tivesse castrado a cachorra, a gente ia ficar o dia inteiro saindo com o cachorro, porque a gente só tem uma coleira. Porque parte desse negócio do concreto. Aquele negócio de dividir, né, também o dinheiro. Você dá uma nota de 500, ele tem que voltar... Eu falei isso com vocês, o exemplo do banco imobiliário, tinha que pagar um lote que era 200. Ao invés de dar a nota de 200, que ele tinha ali, ele dava de 500. Por quê? Para receber o troco. Ele dava uma nota e recebia 2 notas. Aí na cabeça ali o concreto, né? Não, eu tenho agora 300 de troco. Eu te dei 200 e recebi 300 de troco. Não, meu filho, você me deu 500, entende? Então, o negócio essa questão da categorização. Vamos relembrar aí as fases de Piaget, tá? Se você não lembra, anota aí no seu caderno, relembrar as fases de Piaget, né? Nós temos a fase sensório-motora, a fase do pré-operatório, então sensório-motor, tudo através das sensações, né? Aquela criança bem novinha, né? Ali, bebezinho, vai conhecer alguma coisa? Não conhece só olhando, não. Tem que pegar, tem que lamber, tem que colocar na boca, né? Sensório-motor, tem que interagir ali com o objeto para realmente conhecer, para aprender.
A outra fase, pré-operatório, simbolismo, representações, né? A capacidade de desenvolvimento da fala, questão dos desenhos, né? Ficam mais articulados, então, desenvolvimento da linguagem. Operatório concreto, a gente falou aí, questão categorial, muito forte, e essa questão da abstração mais limitada, que precisa do concreto para conseguir desenvolver. E, por fim, o operatório formal, que é quando se tem essa capacidade de se formular hipóteses, né? Tem esse raciocínio lógico bem desenvolvido e sai dessa questão, né, apenas da classificação e seriação para um raciocínio mais hipotético, dedutivo, solução para diferentes problemas, com um nível de complexidade muito maior. Tá bem? Maravilha, gente? Ó, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Oi? Capaz de formular hipóteses de raciocínio. Oi? Do operatório formal. Gente, fecha o microfone. O Wendy. Quando pode responder, porque ele demora, né? Aqui, Nayara. Tá me ouvindo? Nayara? Tá com a minha que fechou agora? Nayara caiu. Ixi. Oi, voltei. Gente, me tiraram. Aqui, Nayara. Fui abduzida. Que delícia! Operatório formal, capaz de formular hipóteses, raciocínio hipotético, dedutivo. Obrigada. Nada, Flor. Vamos lá. Próximo. Ui, meu Deus. Vamos lá. Próxima pergunta. Vamos ver o ranking aqui por último. Olha só, a galera se movimentando. Próxima pergunta. Acertei. Aê, tivemos ainda uma maior adesão ao balão. Pessoal, vocês lembram aí a diferença de desenvolvimento centrípeto e centrífugo? Lembram disso? Lembram, né? Então, olha só, começa, lembra lá daquele gráficozinho que eu fiz na aula, né? Na primeira fase, que é impulsiva emocional, para balão nós temos nomes diferentes, lembrem disso, né? O primeiro estágio, que é o impulsivo emocional, teria aquela questão da internalização, bebezinho, a primeira fase ali, tem uma internalização, então o meio, ele influencia fortemente, ele internaliza aquilo, né, de forma mais introspectiva. A segunda fase, né, que estaria associada mais com o desenvolvimento motor, aí já vem a exploração do ambiente, que coincide com a questão da locomoção. Lembrem que em Rivalon coloca a parte motora, é importante também, né? Inclui a parte motora ali como algo importante, né, para o desenvolvimento ali da identidade. A gente falou isso nas questões anteriores. Então, na fase que a criança começa a andar, né, que estaria associado com uma outra etapa, você já tem aquela externalização, um outro tipo de desenvolvimento, que seria mais centrífugo, né, de dentro para fora, extrovertido, centrípeto, que seria característico ali, por exemplo, da adolescência, durante a formação da identidade, é quando o sujeito está voltado para si. Centrífugo, quando o sujeito está voltado para o conhecimento do meio, tá? Então, lembrem disso. Mais uma vez,
Centrífugo, lembra da centrífuga da máquina para fora, bate a roupa, a água sai para fora, tá? Centrífugo, tá voltado para conhecer o meio. Extroversão, externalização. Centrípeto, para dentro, está voltado para o conhecimento de si. Fase de adolescência, está voltado para si, tá? Para si. Si próprio. Internalização, introspecção. Maravilha? Beleza. Beleza? Beleza. Gente, ó, eu vou contar um segredo para vocês, tá? É importante que vocês tenham muita anotação nesse caderno para fazer minha prova, tá? Que aí você vai pegar as suas anotações e vai colocar lá para mim, ó. Vai rever o vídeo. Prova aberta. Vai colocar tudo. Olha seu caderninho, tudo que você anotou. Bom? A prova é aberta, Nayara? Olha que bonitinho, olha que amor. Eu acho que uma dica aí. Uma prova é aberta. Nossa. Prova aberta. Prova aberta. Tem questão fechada, mas vai ter mais questão aberta. E é bom o quê? Que você vai pegar seu caderninho, suas anotações e passar tudo para o computador, para a professora, tá? Maravilha! Então, vamos ver aqui. Tendo em vista tudo isso, pode... Não, né? Ó, Hanna! Terceiro lugar! Rai, em segundo! Em primeiro lugar... Tchau, 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 tchau. Gente, é porque eu sou feminista, não, mas... né? Um pódio 100% ali feminino, né? As mulheres irão conquistar, estão conquistando, tá? Mas eu queria fazer uma reclamação, então, eu pedi o VAR, eu participei só de 6, velho. Não entendi. Eu participei só de 6 questões, velho. Pois é, Wayne, mas olha só, depois nós teremos, eu tinha que ter logo na primeira aula, né, eu tinha que ter feito isso com vocês, falei, toda aula a gente treinando, e aí ficar um negócio mais justo, mas às vezes a correria é tanta que a gente não consegue explorar tanto, mas maravilha, pessoal. Olha só, em relação às questões com maior índice aí de erros, né? Ah, Jesus. Não, voltou. A questão da moralidade, né? Aquilo que eu expliquei para vocês. Lembrem, anomia, heteronomia, autonomia. Essa parte a gente trabalhou no capítulo sobre Piaget, que é a segunda unidade do nosso livro, tá? As fases do desenvolvimento humano, importantíssimo, vocês devem lembrar, tanto Piaget quanto Vallon trabalham com essas fases, então lembrem aí as características, né, de cada fase. Reforça a importância aí da dimensão social, todos eles, né, também reforçam. Então, Piaget, mesmo tendo esses aspectos bem biológicos, né, esses aspectos inatos, como carro-chefe da epistemologia genética, ele não desconsidera a dimensão social, tá? A questão da zona do desenvolvimento foi o que eu falei para vocês sobre a aprendizagem, né, o processo de aprendizagem, segundo Vygotsky, né? Então, esses foram os pontos ali, as maiores lacunas, né? Então, aí bonitinho, o número de pontos da galera, queridos. Deixa eu voltar aqui, fechar. Maravilha. Prontinho. Pessoal, deu para captar? Deu para dar uma refrescada aí na memória? Sim? Sim. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aqui? Fala assim, professora, eu quero que você fale mais sobre aquela parte cabulosa da matéria, que aí agora é o momento. Não? Eu quero que você fale mais sobre a prova. Sobre a prova? Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Olha só, gente, como nós não fizemos prova
na primeira etapa, porque foi o trabalho que vocês fizeram, aqueles experimentos segundo Piaget, lembrem, né? Essa prova, então, vai englobar tudo que nós vimos ao longo do semestre. Por isso que nessa revisão, eu estou falando bastante aí sobre Piaget, né? Para vocês relembrarem aí. Então, vai cair Piaget, Vygotsky e Vallon, certo? Esses conceitos, o que você tem que lembrar, então, né, Babi? O que é marcante em cada teoria, né? Para Piaget, a questão dos estágios, essa maturação biológica, isso daí é importantíssimo, né? Os processos de assimilação, acomodação e equilibração. Isso, assim, é importantíssimo para a teoria piagetiana, né? Nós ainda falamos, né, sobre a questão de moralidade. Lembrem também que tem uma parte específica que a gente trabalhou sobre Piaget, que se você não lembra, vai lá para você refrescar, né? Que é a questão da interpretação dos desenhos das crianças. Nós fizemos isso nos trabalhos, nos experimentos, né? Cada criança, de acordo com cada fase do desenvolvimento, vai ter um tipo de desenho. Lembram disso? A garatuja, quando são rabiscos aleatórios. Então, vai lembrando isso. Então, lembrem dessas questões aí dos desenhos também, que é característico de Piaget, tá bom? E como que existe um padrão. O que Piaget coloca, assim, se você parar, né, e pensar na importância, assim, de cada teoria, claro que são muitas, mas Piaget, ele coloca que existe um padrão cognitivo de acordo com a fase que a criança está. Então, por isso que aqueles experimentos que vocês replicaram, que vocês reproduziram, deram resultados muito semelhantes, independente da geração. Olha que doideira isso, né? Você pensar que Piaget, há quantos anos que Piaget fez esse experimento? E hoje em dia você realiza o mesmo experimento com crianças totalmente diferentes, mas o padrão, a forma de pensamento é a mesma, né? O padrão ali cognitivo. Muito marcante para Piaget. Para Vygotsky, aí a teoria histórico-cultural. Falou histórico-cultural, você tem que lembrar dessa parte da influência de todo o contexto social, e aí vem aqueles documentários que nós trabalhamos, das crianças invisíveis, da Bilu e do João, né? Esse reflexo da fala, como que a fala é uma forma de expressão cultural, mas também de organização mental, né? Como que existe essa íntima correlação entre o pensamento e a fala. A zona de desenvolvimento, isso também é marcante para Vygotsky, né? As diferenças. Então, lembrem, eu tenho aqui 13 alunos na minha sala, certo? Agora, nesse momento, nós temos 13 alunos mais a professora. Cada aluno tem uma zona de desenvolvimento proximal diferente. É algo que subjetivo. E isso é importante quando a gente pensa no processo educativo, que geralmente, e a gente fez trabalho sobre isso também, né? Vygotsky e educação. Geralmente a escola vem tentando padronizar com uma massificação ali do ensino, pensando no coletivo, desconsiderando a subjetividade e a história de cada um. Então, isso, a escola tradicional, né? Então, a nova pedagogia, a nova escola, ela vem no intuito de explorar as potencialidades de cada um. Então, a Camila tem uma potencialidade, a Rai tem outra, o Rafael, o Wender, o Luciano, a Ohana, porque são pessoas totalmente diferentes. Então, a zona de desenvolvimento real é única para cada um. A zona de desenvolvimento potencial também. Então, tendo isso, a zona de desenvolvimento proximal, que é onde o mediador, o professor vai atuar, né? Se eu tenho aqui 13 alunos, eu tenho 13 zonas de desenvolvimento proximal distintas, né?
Então, é mais pensar nessa questão aí, né, da individualidade e tal, e esse reflexo na educação, tá bom? E Valon, bonitinho, ele vem colocando a psicogênese da pessoa completa. Então, além dessa parte afetiva, da parte cognitiva, ele explora a questão motora. Até então, não tinha sido incluído essa parte motora como algo fundamental, um aspecto que vai influenciar na construção do eu, né, na personalidade do sujeito. Então, essa psicogênese da pessoa completa, ele trabalha com a integração afetivo, cognitivo e motora, né, essas diferentes dimensões. Também divide em estágios do desenvolvimento e tem aquela questão, né, além da característica, tem a questão do desenvolvimento centrípeto ou centrífugo, né, que é algo também muito marcante. E aí você pode vir colocar aí as semelhanças, né, e aí vocês podem, para a gente fechar aí a nossa aula, porque hoje nossa aula é bem tranquilinha mesmo, vocês podem pontuar para mim, por favor, né, essas questões assim de possíveis semelhanças e diferenças entre a teoria valoniana e as outras que nós vimos, né? O que vocês podem destacar aí em relação a Valon, que seria um misto aí do que nós vimos? Se fosse uma pergunta de prova, se fosse assim, né? Imagina, pense que tá assim, você abriu sua prova e tá lá. Aponte diferenças e semelhanças entre Piaget, Vygotsky e Valon. Vocês conseguem estabelecer esse paralelo? Ainda não? Então, trabalhe para isso, tá? Trabalhe para isso, para conseguir trazer esse paralelo. Não seria, Gabi, e aí vem, não é misturar tudo, mas mostrar quais são as aproximações e as divergências entre as teorias estudadas, certo? A semelhança é que os três determinam que o meio precisa do meio para desenvolver, né? Sim, uma semelhança, perfeito. Outra semelhança, aí do Valon aproximando mais com Piaget, né? Ele também separou em diferentes estágios do desenvolvimento. Aproximando com Vygotsky, destaca a importância da fala, da linguagem, né, na construção do pensamento. Então, assim, você consegue pegar aproximações com um ou com o outro, né, a partir desse apanhado geral, tá? Eu acho que isso daí é importante, né? Você destacar, assim, o que é principal em cada teoria e como elas são convergentes ou divergentes em diferentes aspectos, certo? Então, essa que aí você consegue trabalhar, né? Apesar de serem teorias distintas, você conseguir ter a visão do todo, né? E interligar, conectar. Acho que é assim que a gente constrói o conhecimento, a partir dessa conexão, né? Estabelecendo essas conexões dos diferentes conteúdos que foram estudados. Gente, maravilha! Maravilha, você é linda, Nayara. Oh, meu Deus, você quer? Eu amo essa aula, eu queria que você desse todas as matérias pra gente, pode? Gente, eu também queria. Ai, que me dera, mas muito obrigada, agradeço, tá? Pessoal, olha, foi um prazer estar com vocês, né, ao longo aí desse semestre. Eu vou falando no clima mais de despedida, mas porque na quarta-feira a gente vai voltar ainda para ter a apresentação do trabalho, né? Mas aí tem a turma maior. Mas enfim, aqui para vocês, assim, em off, deixa eu até parar a gravação.